Graça e paz, igreja. Amém. Pode tomar seu assento, fica à vontade. Quero, antes de mais nada, parabenizar aqui a todos os pais presentes nesta data, mais comercial do que nada, né? Mas também não podemos deixar de lembrar do quanto é importante a pessoa do pai. E este dia deverá ser sempre, todos os dias da nossa vida. Valorizar o pai enquanto está vivo. Valorize seu pai enquanto ele está com você. Se você não tem mais, você sabe de quanto é importante você valorizar enquanto ele estava vivo. Então você que ainda tem, que o seu coração seja grato, porque o pai e a mãe sempre são aqueles que querem o nosso melhor. E às vezes nós não entendemos e não compreendemos assim. Eu sou grato a Deus pela vida do meu pai, que me trouxe ao mundo, deu a possibilidade de eu estar aqui. Meu pai Henrique, que hoje, pela graça de Deus, foi o primeiro dia dos pais, que ele não estava alcoolizado. Então meu coração é grato a Deus por isso, porque foram muitos anos de luta, e pela graça de Deus já fazem 8 meses que ele está lutando contra o alcoolismo e está vencendo. Então eu sou grato a Deus. Hoje eu pude estar lá com ele, podendo abraçar ele, e ele saber o quanto é importante a pessoa estar do jeito que ele está hoje. Hoje eu posso conversar com o verdadeiro Henrique, que até então, há muito tempo a gente não conseguia isso. Sou grato também ao meu pai, na fé, meu pai que me adotou também, que me criou, pastor Moisés, todos sabem disso. Se logicamente sou o que sou hoje, não sou muita coisa, mas digo de moral, de ética, de caráter, ele que me ensinou. Então meu coração é sempre grato, e sempre vou dizer isso, por mais que alguns entendam como puxa-saquismo. Se o for, assim será sempre, porque o grato tem que dizer o quanto as pessoas fizeram a diferença na vida dele. Eu sou grato por ele e pela graça de Deus que nos deu esta oportunidade. Então valorize, ame mesmo, diga que ame, não fique só esperando ouvir sobre o amor, mas que você seja uma expressão do amor sempre. Quero hoje refletir neste dia com os irmãos aqui nesta noite, no texto de 1 a Pedro, primeira porque é carta. Então vamos ler 1 a Pedro, no capítulo de número 1, no verso de número 15 até o verso de número 25. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, no verso de número 15 em diante. Ou melhor dizendo, do 13 até o versículo 24. Primeira a Pedro, no capítulo de número 1, no verso 13, nos diz assim: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas, toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi para uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que
que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo, como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Mais uma vez eu convido você a orar a Deus, mesmo assentado. Eleve seus pensamentos a Ele neste momento. Pai, o Senhor que é zeloso, bondoso, o Senhor que é aquele que está sendo louvado e engrandecido aqui nesta noite, eu lhe peço, como sempre nas vezes que irei ministrar a Tua palavra, que o Senhor me esconda atrás da cruz do Teu Filho amado Jesus, que Ele seja o único a ser evidenciado aqui nesta noite. Pai, que o Teu nome seja glorificado através da exposição da Tua palavra, porque o nosso desejo é ser transformado, é ser melhorado, é ser parecido cada vez mais com a pessoa de Cristo Jesus. Que neste tema que aqui hoje vamos falar, sobre a santidade, que o Teu Santo Espírito nos guie, que realmente saímos daqui com a ideia correta do que é servir ao Senhor com excelência e com santidade, com uma vida de santificação. Pai, esta é a minha oração junto com os meus irmãos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, certa vez C.S. Lewis disse uma frase muito interessante: com pouco conhecimento tem aqueles que acham a santidade insípida. Quando alguém encontra a verdadeira santidade, descobre que é irresistível. Se somente 10% da população mundial possuísse essa qualidade, o mundo todo não seria salvo e feliz em menos de um ano. Se todos nós vivêssemos uma santidade verdadeira, uma santidade baseada pela palavra de Deus, certamente muita coisa mudaria, não somente na nossa própria vida, como também naqueles que estão ao nosso redor, na sociedade, no mundo e em todos os lugares que vivemos. Sim, hoje quero falar com você sobre este tema que é um pouco divulgado, um tema que não é falado, um tema que não atrai, um tema que nos faz pensar sobre a nossa vida como um todo. Fugir do tema santidade é fugir da presença de Deus. Não falar sobre santificação é viver uma vida sem os propósitos divinos. Por isso, nós daqui nesta noite precisamos de santidade. Sim, a começar por mim, antes de mais nada. Por isso, faço das orações do publicano as minhas nesta noite. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Que olhar para mim mesmo me faz ter a noção do quanto eu ainda preciso melhorar. Eu não sou e nem quero ser melhor do que ninguém aqui nesta noite. Como sempre digo, estamos no mesmo barco, estamos caminhando para o mesmo lugar. Temos características diferentes, mas somos humanos, somos dependentes de um único Deus. Por isso, vamos viver uma santidade verdadeira. O tema que quero falar é santidade com humanidade. Apesar de parecer ser uma oposta à outra, sim, a santidade tem que ter humanidade. Faz-me lembrar um vídeo que assisti de um historiador que disse aqui já na minha pregação anterior, Leandro Carnal, a qual eu tenho aprendido muito com os seus vídeos, e ele disse uma história um tanto quanto interessante, uma história de Santo Antão. Santo Antão era um homem que viveu, conta-se a história, dos 25 aos 105 anos numa caverna em jejum. E o demônio tentava todos os dias contra a vida dele, mas não conseguia nada. Levou diante deles mulheres nuas, apresentou a ele comidas maravilhosas, e Santo Antão, nada. Sendo assim, o demônio desiste.
porque também depois de 80 anos de tentação diária, até o diabo desiste. O diabo também tem limites, o diabo também tem metas. O diabo tentou, mas não atingiu. Então o demônio se retira de Santo Antão, dizendo para ele: você me venceu. Então Santo Antão se ajoelha e reza, e diz assim: graças a Deus, eu virei santo. Então o demônio, que já estava indo embora, se volta até ele, porque na verdade o demônio havia conseguido. O que quero dizer com esta história? Ele superou todas as vaidades que a vida pode impor a um ser humano, menos a vaidade de ser santo. Todos nós temos dificuldades, talvez com algum pecado. Nós sabemos que temos lutas diárias com ele, somos tentados sim pelo diabo. Mas hoje, olhando para esta história de Santo Antão, eu logo vejo a realidade da igreja evangélica brasileira. Uma igreja que quer demonstrar a sua santidade. Digo igreja de forma pessoal, digo igreja como pessoa. Nunca se viu pessoas que querem mostrar a sua santidade e não conseguem vencer esta vaidade que tem consumido muito a vida das pessoas. Quando penso em santidade, eu tenho que vê-la de forma bíblica. Aí eu vejo a palavra Kadash no Antigo Testamento, que nós a interpretamos e dizemos também Kadosh. Esta palavra no hebraico, nos seus escritos mais antigos, nos papiros mais antigos que se existem, ligavam-se esta ideia de Kadash aos operários que cortavam blocos de pedras nas pedreiras. Era separada as pedras e colocadas ao canto. No entanto, ninguém separava blocos de pedra para deixá-la no lugar e ela não ter utilidade. Sim, os blocos eram separados, mas seriam utilizados para algo. Quando levamos isso no contexto bíblico, vamos entender que Deus também, quando fala em santidade, fala em separação. Mas assim como os blocos de pedras eram separados para algo, a vida daquele que serve a Deus também é separado para um propósito. Não podemos relacionar a questão da santidade com isolacionismo, porque às vezes compreendemos a santidade de forma isolada. Compreendemos a santidade como Santo Antão, que se retirou e viveu 80 anos numa caverna em jejum, isolado do mundo e de todos. É um conceito que se existe até hoje, de que para conseguir viver na presença de Deus, é necessário se isolar. É necessário, como alguns no passado, monges e freiras, ficavam escondidos, guardados, era chamado até um lugar de prisão de Deus, com o propósito de que assim eu me achegasse mais facilmente à presença de Deus. No entanto, isso é conversa fiada. Por mais que você se isole, os seus pensamentos continuarão a te atormentar. Por mais que você se isole, aquilo que talvez é o seu pecado maior vai te atormentar. Por mais que você se isole, o pecado vai estar ali, e também o diabo em todo o tempo tentando lhe tentar. Então não posso pensar que ser santo é eu me isolar. Ser santo é viver no lugar próprio meu. Não, isso não é santidade. Não se engane. Apesar de que a vida toda você acreditou que ser santo era me isolar dos outros e ter uma vida própria com Deus. Não, hoje nós vamos aprender que é um pouco diferente de tudo isso. Ser santo também não é pousar como se fosse bater uma fotografia. Às vezes nós pensamos que santidade tem a ver com uma roupa toda arrumadinha, ou uma aparência arrumadinha, me vestir muito bem. Digo isso quando nós temos a ideia de vestir de terno, de gravata, de se apresentar de forma aparente. Tudo isso é engano, é falácia. Como disse na pregação passada, é puro legalismo. Como Jesus disse aos fariseus, pode-se melhorar muito a aparência de uma sepultura, mas por dentro dela continuará sendo um depósito de podridão.
Não adianta eu ter a aparência, sendo que o que me importa e o que importa a pessoa de Deus é como está dentro do meu ser, do meu coração. Por isso que fico com as palavras do grande pastor, que eu admiro muito também, pastor Neil Barreto. Ele disse que a santidade dos evangélicos nem sempre é a santidade dos evangelhos. Os evangélicos transformaram aquilo que eles acreditam ser santidade. No entanto, os evangelhos têm uma outra conotação sobre o que diz respeito à santidade. A santidade evangélica é uma santidade comportamental, é uma santidade aparente, é uma santidade um tanto quanto estranha, longe, muito longe da santidade de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus nos mostra que a verdadeira santidade tem a ver com a humanidade. Um Deus que deixa a sua glória, assume a aparência de semelhante aos homens e se torna humano. Mostra para nós como nós deveríamos ser. Se você quer ser santo, você tem que aprender com Jesus. Olhar para a humanidade de Jesus. Porque quando Jesus deixa a sua glória e se torna humano, Ele está dizendo para mim e para você: aprenda comigo o que é ser um humano de verdade. Aprenda comigo o que é colocar a santidade em prática. Não adianta nós ficarmos com essa conversa fiada de santidade como uma pessoa que se torna um super-humano. Pensamos que santidade está ligado a eu me tornar mais espiritual, no sentido de transcender, quando na verdade Jesus diz para nós que santidade, sim, é espiritualidade, mas na minha humanidade. Olha para quem está do seu lado aí. Você não vai falar nada para ele, porque eu não gosto disso, mas só olha para ele. Ele é carne e osso que nem você, é igual. Alguns são mais chatos, porque são são paulinos e palmeirenses. Eu ia dar outro presente para você, eu não vou dar mais, de Dia dos Pais. Essas coisas não se falam no culto, pastor. Não adianta eu pensar que eu sou melhor, que eu me torno melhor, porque eu sou ou estou procurando viver uma vida de santidade e santificação. Só lembrando, São Paulo também perdeu. Quando nós imaginamos como deveríamos ser, nós temos que olhar para a pessoa de Jesus e ver que Jesus tinha ações concretas de santidade. Eu sou santo, mas você, em algum momento da sua vida, já proveu na vida de um pobre e de um desabrigado? Você já estendeu a mão para quem está caído nas drogas, no álcool? Você já estendeu a mão para aquele que precisa de ajuda? Você já lutou em algum momento pela vida do seu próximo? Não adianta eu querer me tornar um santo que não olha para aquele que está ao meu redor. Por outras palavras, alguns acreditam que ser cristão é aquele que, quando está diante de um ato de injustiça, ele não reage. Ou, quando alguém acha que ser santo é aquele que se enraivece e não faz nada. Por isso que quando a gente fica bravo e acaba fazendo o que não deve, a gente diz assim: eu não sou santo. Por quê? Porque nós temos essa ideia de que santo é aquele que se enraivece ou em algum momento é atacado e não faz nada. Viu? Deixa eu dizer uma coisa para você: para ser santo, você não precisa ser uma mosca morta. Você está vivo, porque o santo, ele se ira sim, mas ele procura não pecar. Eu tento não pecar, essa é a minha luta constante e diária. Mas eu gosto de ver os santos dos santos, que promovem uma atitude diferenciada do que é servir a Jesus. Se a pessoa tem uma conotação e uma ideia sobre Deus, que é aquele que me livra de tudo. Senhor, o Senhor é aquele que cuida de mim, eu não posso sofrer nenhum tipo de dano. O santo hoje é aquele que não sofre, que não fica sem dinheiro, que está sempre com saúde,
que está tudo do bom e do melhor. Este é o verdadeiro santo hoje. O santo é aquele que tem tudo da parte de Deus. Então tudo que acontece na vida dele tem uma relação com a sua santidade. No entanto, a santidade dessas pessoas ele é santo por ele mesmo, por mérito próprio, porque ele se torna santo. Algo errado que nós vamos entender aqui nesta noite. Eu sou santo não por causa de mim. Outros acham que ser santo é passar horas e horas em oração, é passar e dedicar horas e horas ali com os joelhos dobrados, porque o ideal de homem e mulher de oração é aquele que passa horas e horas orando. Uma vida de santidade não se mede por horas e horas de oração, mas por dependência de Deus. Tem gente que ora 3 horas seguidas por dia, mas quando levanta, a sua boca só causa destruição. Que santidade é essa? Uma santidade que não é caracterizada em ações concretas. É uma relação minha para com Deus, e não uma relação minha para com os homens, para aqueles que estão ao meu redor. Não fique imaginando que isso é ser santo. Ser santo não é ficar fazendo pose de piedade. Ser santo não é ficar com cara carrancuda, porque as pessoas pensam que santidade é andar de cara fechada. Maior pura hipocrisia que se pode ter, santidade com cara fechada. É sério, porque é um santo homem de Deus. Santo homem de Deus não sorri. Então eu estou lascado, irmão. Então meu destino será o inferno. Mas como eu tenho total convicção do que a Bíblia me diz, que a santidade ela é sorridente e não é amarga. Eu tenho que transpor a alegria de Deus à vida das pessoas. Não é a minha cara que demonstra algum tipo de atitude de santidade. Isso é balela, isso é engano. Ser santo é buscar o caráter de Deus e procurar ser como Ele é. Isso é ser santo. É não ter mais na sua vida nenhum tipo de resquício do passado. É deixar de lado a sua velha vida. Outro dia eu vi um pastor contando uma história, que ele foi convidado a pregar numa igreja, e ele, tudo bem, como sempre foi, em todas as igrejas, vai em todas as igrejas de qualquer denominação, ele vai, basta convidar, ele está sempre presente, mas no caminho, quem vai buscar ele é a esposa do pastor, o esposo da pastora, e quando ele entra no carro, o pastor já vai logo dizendo: e aí pastor, tudo bem? Prazer tê-lo aqui com a gente, mas deixa eu já te dizer, eu sou pastor, eu sou co-pastor, na verdade quem é a pastora da igreja é a minha esposa. Ele falou: não, tudo bem, irmão, não tem problema nenhum, ele não tem crise nenhuma quanto a isso. Então ele segue o seu caminho, até chegar à igreja. Quando chega na igreja, ele diz: e aí, cadê a pastora? Deixa eu conhecer ela. Aí o pastor diz assim o seguinte: agora ela está na sala, retirada, porque nesse momento ela não fala com ninguém, nesse momento ninguém pode tocar nela, nesse momento ninguém pode bater na porta dela. É um momento onde ela está retirada, para ela sentir a presença de Deus, para ela poder transportar a presença de Deus aos outros. Aí eu fico pensando, que porcaria de santidade é essa? Que santidade é essa que me livra da presença dos outros? Que santidade é essa que me coloca como alguém melhor? Isto nada mais é do que autopromoção. É o ser humano se espiritualizando, quando na verdade o que Deus quer é nós sendo cada vez mais humanos melhores, dependentes da graça e do Espírito Santo de Deus. Esse negócio de me retirar, não me rela, não me toca, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não se impressione com esse tipo de santidade. Esse tipo de santidade é santidade falsa. Você tem que começar a se impressionar com pessoas que vivem uma verdadeira humanidade. Pessoas que se permitem mostrar quem elas são. Anda comigo uma semana.
Você vai conhecer quem é o André. Chato, corintiano, cheio de defeitos. Quando eu estou dirigindo, o cão me atormenta. Quem anda comigo sabe. Tem que lutar. Aqueles momentos que você quer, né, explodir. Aí você fala, filho da perdição, porque você é crente. Você luta o tempo todo contra o seu pecado. Anda comigo. Se você tem uma ideia de que o pastor André é um cara legal pra caramba, o pastor André é um cara super, hiper, mega espiritual, dentro dos seus padrões de espiritualidade, eu vou te frustrar. Agora você quer conhecer um cara que fala dos defeitos dele, um cara que fala que ele também erra, um cara que é amigo, que não fica puxando o tapete de ninguém, um cara que quer o seu melhor, esse aí você vai conhecer. Porque a gente caminha junto. Eu não sou melhor, ninguém é melhor. Não gosto de autopromoção. Não se impressione com esse tipo de santidade, mas se impressione com aquele cara que é gente boa, aquele cara que gosta de falar quem ele é, aquele cara que erra na tua frente, aquele cara que não fica o tempo todo padronizando as falas dele, porque senão ele se entrega. Ele é legal na igreja, dentro de casa é um terror. Ele é legal na igreja, mas no trabalho dele, o patrão dele quer matar ele. Ele é legal na igreja, mas fora da igreja não tem respeito, humilha, trata mal as pessoas que estão abaixo dele, trata o porteiro como se fosse um filho do diabo, porque quem não é crente então é filho do diabo. Nós tratamos as pessoas como na verdade um espelho daquilo que nós somos. Se eu vivo uma falsidade, uma aparente santidade, é isso que eu vou promover nos outros. O ser humano é um ser deformado pelo pecado. E o que Deus quer de nós é que esta santidade que Ele nos ensina por Sua palavra nos ajuda a sermos humanos como nós deveríamos ser. Não fica preocupado em querer mostrar uma espiritualidade, como se você flutuasse e a glória de Deus pairasse sobre a tua vida. Eu não quero isso não. Eu quero aprender a ser um humano melhor, um humano que as pessoas querem estar perto. Por quê? Porque se fala que é crente, a turma já fala, esse cara é mala, cara chato. Hoje quem diz que é, quando se fala que é crente, a pessoa já tem um estereótipo do que é crente. É aquele cara que só fica falando de Jesus, é aquele cara que está sempre, não pode, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Já tem todo aquele discurso. Falou que é crente, é aquele cara que não gosta de gay, que não gosta que é totalmente contra, absolutamente contra a bebida alcoólica, ou outras coisas que ele acha que está errado. É crente, é aquele cara que demoniza tudo e todos. Vamos falar um pouquinho então já aqui do Pokémon. Agora o Pokémon é tudo do Satanás. Agora a gente tem que mudar, está amarrado para estar capturado, porque as pokebolas capturam, porque é tudo demônio. Então a gente tem que começar a mudar até o nosso discurso. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem aí tem óculos? Levanta a mão. Óculos, pega ele na mão, tira ele, dá uma olhada nele. Agora deixa eu te dizer, você sabia que o seu óculos, quando o cara que fabricou ele, a empresa que fabricou ele, fabricou e ofereceu a Satanás? E aí, o que você vai fazer? Seu óculos está na sua cara. Pode pôr o óculos, não fica com medo não. Eu só estou fazendo uma interpretação, né? O sapato que você está aí, ó, que bonito. E se quem fabricou o sapato falou assim, agora para eu vender esse sapato, eu vou fazer lá na cachoeira um negócio com o pé para trás, com Exu, não sei o que, para poder vender esse sapato aí. Está no seu pé o sapato. E se você catar o nome do seu sapato e virar ele ao contrário, é o nome de um Exu que você nem conhece. A comida que você põe na tua mesa, da onde que vem isso aí? Você não sabe se o cara que está na plantação colocando a semente, falando assim, que quem comer esse arroz morra, quem comer esse arroz morra. E chegou na tua mesa o arroz. Sabia que essa roupinha bonita que você está usando aí? Não estou aqui para falar mal das empresas, não é isso. Mas quem age de forma incorreta, nós temos que denunciar. Mas ela já se acertou já. Quem aqui conhece a loja de Azara? Levanta a mão. É carinho lá, não é? E você sabia que
alguns tempos atrás, ela foi denunciada por mão escrava, trabalho escravo. Aí não é do diabo, porque você não está vendo. Não tem coisa pior que isso, tratar um ser humano dessa forma. Isso sim é coisa do diabo. E a roupa que você está usando aí, você não sabe de onde que veio. Gente, pelo amor de Deus, comprou, é teu. Diga amém para mim. É teu o óculos, é teu o sapato, é teu a roupa, acabou. O demônio que vá para onde ele quiser ir, para as potestades do ar. Agora na tua vida, irmão, ele não toca se Deus não permitir. Às vezes parece que Deus está assim lá no céu, ó, e o diabo está do outro lado. Aí o diabo está vencendo Deus. Parece que quando ele está vencendo, aí Deus vai lá e dá um Hadouken no diabo. Aí o diabo vai para lá, daqui a pouco o diabo vem de novo para cima de Deus. A nossa ideia da vida espiritual é que Deus é um cara que está todo o tempo brigando com o diabo. Irmãos, o diabo é subalterno de Deus. O diabo está abaixo de Deus. Deus falou, o diabo tem de obedecer. Não precisamos ficar demonizando nada. Nós não sabemos se a cadeira que a gente comprou, de onde que veio. A gente não sabe se o dono desse salão aqui fez algum trabalho. A gente não sabe se o ar-condicionado, a gente não sabe de nada. Mas eu tenho que viver minha vida, comprou é meu. Eu não posso viver minha vida toda me proibindo de viver. Agora, uma coisa é certa, tudo aquilo que me atrapalha na comunhão com Deus, isso que eu tenho que me preocupar. Ficar por aí, que nem um bobão, andando com o celular na mão, caçando Pokémon, mas não ora, não lê a Bíblia, não jejua. E oferece o que para Deus? O pior. O que nós precisamos aprender para sermos santos, caracterizados pela palavra de Deus e pelo seu evangelho, é o que? Aonde eu estou investindo o meu tempo? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu não preciso me preocupar com coisas secundárias, porque disso Deus me guarda. Disso Deus já está ali me protegendo. É só ler 1 João 5,18. Aquele que não vive pecando, Deus o protege, e o maligno não lhe toca. Acabou. Viver em santidade não é viver como se Deus estivesse o tempo todo brigando com o diabo. Deus falou: diabo, some daqui, ele tem que sumir. Eu não posso ser conduzido na minha vida pelo demônio. Outro dia eu estava lendo um livro, pastor Luiz Saião, Teologia do Começo ao Fim, um livro da teologia na prática. Ele tem ali textos muito interessantes no livro, e lá tem um texto que diz assim: será que o diabo é evangélico? Porque uma vez ele começou a conversar com um rapaz, com um senhor dentro de um ônibus, voltando de um determinado lugar que ele estava, e de repente aquele homem começou a falar para o homem sobre Jesus. Aquele homem começou a ouvir, daqui a pouco ele de repente parou e falou assim: deixa eu te perguntar uma coisa, por que que os crentes só falam do diabo? A minha mulher é evangélica e tudo que ela fala, o diabo está no meio. E ele não tinha aceitado a Cristo, não tinha se convertido, porque até então ele não sabia quem era Jesus, mas sabia quem era o diabo. Aí o pastor Saião descreve um texto falando: será que o diabo é evangélico? Por quê? Porque às vezes nós damos tanta ênfase ao diabo do que à pessoa de Jesus. Deixa eu te dizer, o evangelho fala da pessoa de Cristo Jesus. A Bíblia fala sobre Cristo Jesus. Poucas passagens vão dar ênfase para o Satanás, que a gente não tem nem que ficar citando o nome dele no culto. Aqui a gente está para honrar e glorificar o nome de Jesus. Mas se é para nós entendermos, que entendemos então dessa maneira. Gente, use o seu tempo para a glória de Deus. Tenha equilíbrio na sua vida cristã. Tenha equilíbrio na sua vida como um todo. Não subjugue, porque às vezes nós queremos demonstrar que nós somos mais espirituais porque demonizamos tudo. Impressione as pessoas pelo gente boa que você é, cara. Não fica dizendo para todo mundo que você é crente, não precisa. Não estou dizendo, tem que ser 007, não falar então para ninguém que eu sou. Não é isso. Agora, não precisa ficar chegando e dizendo: eu sou crente, eu sou evangélico. Não, cara, mostra que você é um cara gente boa. O cara está precisando de carona, você vai lá dar carona para ele. O cara passou por uma situação difícil ali, está sem grana, está faltando comida na casa dele, você vai lá e leva comida para ele. Você não precisa falar assim: eu vim aqui em nome de Jesus trazer comida para você.
Porque o que faz a tua mão direita, que a tua esquerda não fique sabendo. Ou o contrário, que eu nunca entendo, se é esquerda ou se é direito. Mas não precisa ficar tocando trombeta. Santidade é isso, é eu viver quem eu sou, demonstrar quem eu sou, e não ficar com essa ideia de que eu sou melhor do que o outro. Essa é ideia de gente crente mala. Sem contar que os santos de plantão são caçadores de pecadores. Já viu? Tem caçador de bruxa, né? Mas tem caçador de pecador também. O santo está sempre na procura do pecado alheio. O cara passa o dia inteiro no Facebook analisando a vida do outro. Olha lá, mas eu vou contar para o pastor. Olha lá, tirou foto com as pernas cruzadas, está quase para ver a calcinha dela. Olha lá, tirou a foto mostrando o corpo musculoso. Pura inveja e recalque. Olhando, querendo aquilo e não conseguindo ter, ele quer denegrir o outro. Vou contar, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu fazer você pensar um pouquinho. Olha para a sua vida antes de querer falar da vida do outro. Tenho muito pecado para cuidar, já dos meus, eu vou ficar cuidando do pecado dos outros. Quando eu vejo o pecado do meu irmão, eu falo assim, Deus, estamos tudo junto mesmo, tudo junto e misturado. Aí vamos vencer, estamos juntos, mas vamos conseguir melhorar. Agora tem gente que quer caçar, por quê? Porque ele é o santo, porque ele é o melhor. Por isso que eu não gosto de crente, eu gosto de gente, porque crente é insuportável. Agora a gente vai aprendendo junto, vai crescendo junto. A maior característica da vida de alguém, uma pessoa, é quando ela se torna madura. Quando ela é imatura, ela fica procurando as coisas onde não tem, e fica gerando problemas para a igreja, para a convivência, para os relacionamentos. Quando eu me amadureço pela palavra de Deus, eu consigo me importar mais com o outro do jeito que ele é. Não confunda então santidade com todas essas coisas que não te levam a lugar algum. Por isso que a santidade, ela tem que estar em mim aonde? Na essência. Pelos frutos você vai conhecer a árvore, não é? Então, se a árvore é boa, os frutos dela vão ser bons. Tem como a árvore má dar frutos bons? Ou a árvore boa dar frutos maus? Não, não se preocupe em querer mostrar a sua santidade. Se você é árvore boa, você está santificado, e os seus frutos vão ser bons. Está na essência ser isso aí que você é. Você não precisa mostrar. Na religião de Jesus, você pode fazer o que você quiser. Jesus não aprisiona ninguém. Faz o que você quiser. Mas como Paulo diz, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, você está livre. Mas eu devo fazer tudo aquilo que realmente eu quero? Eu tenho que ver se o que eu estou fazendo convém. Porque daí eu começo a me questionar, qual que é a fonte da minha alegria? O que é a fonte da sua alegria? Quando você não sabe o que é a fonte da sua alegria, as coisas começam a ser a fonte da sua alegria. Matérias, coisas materiais começam a ter mais sentido para você do que sua vida de santidade. Não caia nessa. Não caia nessa. Outra coisa que nós devemos entender é que a santidade existe sem manifestações carismáticas. O que é manifestações carismáticas? Sem as manifestações de dons. E as manifestações carismáticas existem também sem ela. Sabe o que eu aprendi ontem, irmãos? Ontem aqui com a aula com a Jenny e com o missionário Pedro, os dois missionários, que estavam dando aula de inglês aí pra gente. Sabe o que eu aprendi ontem que eu fiquei triste? Que Coríntios, em inglês, é Corinthians. O livro de Coríntios da Bíblia, quando traduz para o inglês, fica Corinthians. Eu fiquei triste, porque Coríntios é um livro da Bíblia que é muito atribulado, coisa que o corintiano não é. A igreja de Coríntios tinha dom de línguas? Diga sim. Tinha dom de profecias? Sim. Tinha dom de curas? Tinha visões? Tinha revelações? Sim. Agora eu pergunto, era uma igreja santa? E aí? Então as manifestações carismáticas demonstram que alguém ou alguma igreja é santa?
as manifestações de curas, profecias, visões, revelações, diz que alguém é mais santo do que o outro? Não, a igreja de Corinto tinha tudo isso, mas era uma igreja que descreve a total falta de santidade, para mostrar para nós que o que? Santidade tem a ver com a humanidade, santidade não tem a ver com as manifestações carismáticas, os negócios acontecem, então agora eu sou santo. Ei, santidade é algo progressivo. Vem cá, Osni. A gente pensa que santidade é isso, ó. Vem um pastor cheio da unção, do poder, da glória, e começa, recebe aí, ó. Aí ele recebe uma descarga do céu, o Espírito Santo vem, aí começa, isso aqui é santidade? Aí chega o Osni, depois do culto, chega lá na Gi e dá-lhe um safanão na cara dela, pá. Cadê a descarga elétrica do Espírito Santo aqui? Acabou? Cadê a unção e o poder de Deus aqui? Acabou? Eu não posso me colocar a santidade com manifestações carismáticas. Gente, tem muita gente com manifestações carismáticas enganando, mentindo, vivendo uma vida totalmente descompromissada com a verdade do Evangelho. Os membros da igreja de Corinto estavam divididos, praticavam imoralidade, culto à personalidade, viviam cheios de suspeitas, de heresias, uma completa falta de amor e de pureza no contexto da igreja, até mesmo na celebração da ceia do Senhor, porque a celebração da ceia do Senhor, irmãos, lá era vinho mesmo, tá bom? Era vinho, não, porque no contexto blá blá blá, não vem querer mudar o que está no original não, é vinho. Jesus quando fez milagre de água para vinho, não foi suco de uva não foi Del Valle não, foi vinho. E o que aconteceu lá? Os caras na celebração da ceia, os caras tomavam vinho até ficar torto. Por isso que Paulo vai lá sempre nos trazer a ideia de que a embriaguez é um problema. Os caras já estavam lá, depois da celebração da ceia, acabava com o vinho de tudo lá e ficava legalzinho. Passavam do limite, uma igreja cheia dos dons. Por isso que a santidade é algo progressivo, não é uma descarga elétrica, não é uma intervenção sobrenatural. Jesus nunca prometeu que santidade seria instantânea. A minha santidade, ela é progressiva. Não são eventos que me caracterizam santificação. Eu vi o cantor gospel fulano de tal, bum, ele ministra, então vem a santificação sobre mim. Vem o pregador fulano de tal, ele ora, o negócio acontece, bum, eu me tornei mais santo. Enganação. Eu me engano quando eu ajo assim, porque na verdade eu sei que eu dependo de Deus para viver uma vida de santificação. Uma coisa é certa, irmão, se o maligno não conseguiu impedir a sua conversão, ele vai tentar impedir a sua santificação. Santificação é extremamente necessária para a igreja, para cada um de nós. Santificação é a minha luta contra o pecado, mas eu só vou vencer o pecado se a minha vida estiver submissa a Deus. Eu não vou vencer o pecado porque eu sou melhor do que o meu irmão, do que eu sou mais forte espiritualmente, não, porque Deus está no controle da minha vida. O que me deixa com nojo às vezes e com dor de barriga é ver algumas pessoas que baseiam as suas vidas pelas suas experiências com Deus. Tudo bem ter experiências com Deus, experiência não pode se tornar padrão. Fique claro para você, você teve uma experiência, ela é sua experiência com Deus, ela não vai se tornar regra para mim nem para o meu irmão. Pode acontecer comigo parecidamente? Pode, mas não é regra. Experiência é algo pessoal, eu não posso transferir ela para o outro. E quem tem experiência com Deus, o grande problema é que geralmente essas pessoas se tornam insuportáveis no relacionamento com os demais. Por quê? Porque ele está na escadinha da espiritualidade, ele está no degrau acima. Ele, no degrau da sua espiritualidade, ele é o Phelps. Então ele está sempre à frente dos demais. Os outros só ficam vendo ele nadar enquanto ele recebe a sua medalhinha. Eu estava vendo lá hoje com a Juliana à tarde, as meninas da ginástica, não sei o que é aquilo lá, artística, que vai lá dar um pulinho, blá, 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 puf, né? Ginástica artística.
Todas foram lá e fizeram, e fica lá esperando o resultado. De repente sai o resultado, primeiro lugar. Daqui a pouco vem a outra, puf, desbanca, já é segundo. Aí vem a outra, pula e já vai para terceiro. Aí de repente a última a participar, quem que é? A dos Estados Unidos. Já murcha todo mundo. Por quê? Uma moça vai num tiro, todas elas são pequenas, né? Mas vai lá e desbanca todas dos Estados Unidos. Vai lá e puf, pula, cai, que ela nem mexe o pé quando bate. Nessa vez ela deu um pulinho ainda. Mas geralmente ela crava no chão lá, as outras dão uma balançada, ela vai lá e pá! Aí todo mundo já sabe, lascou. Aí quando sai lá o resultado, a maior era 15.900, a dela foi 16.300 e pouco, né? Puf, ganhou, acabou, não tem graça. É que nem nadar com o Phelps, não tem graça. Você sabe que vai ganhar. Então a gente sabe que tem coisas que outros são melhores que a gente. E às vezes na vida relacional de nossa santidade, nós pensamos que estamos à frente dos outros. As pessoas mais difíceis de lidar numa igreja não são os mundanos que estão no meio da igreja. São aqueles que aos seus próprios olhos se acham superior aos demais. E quando ele se acha superior aos demais, sabe o que ele passa a fazer? Ele vive criticando a vida alheia. Ele é fofoqueiro de plantão. E ele acha que a soberba espiritual dele o faz melhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é santo por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Você não conquistou a santificação. Quem conquistou a santificação foi o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo. Ele é a santificação para nós. Ele é o caminho pelo qual nós devemos caminhar. Quando eu penso em santificação, eu tenho que ver Jesus como meu modelo. Se eu quero caminhar para a direção certa, Jesus será o meu modelo. Ser santo é procurar viver como Jesus viveu. Cara, Jesus chamou um cobrador de impostos que era totalmente mal visto pela sociedade, Zaqueu, subiu lá em cima da árvore. De repente Jesus fala: cara, desce daí que eu vou comer na sua casa. Aí os fariseus: nossa, mas como que ele vai comer na casa desse imundo, desse pecador? Jesus foi lá e comeu com ele, porque onde Jesus vai, a salvação chega. Chegou na casa daquele que ninguém valorizava. O que aconteceu? Saiu de lá falando: Jesus, eu vou distribuir o dobro daquilo que eu roubei. Eu vou distribuir mais ainda. É isso que acontece quando a santificação é Jesus, e não é eu mesmo, não é para minha própria glória, porque Ele morreu na cruz por mim. Então ser santo significa caminhar nessa direção. Nossa santificação é somente pela presença de Cristo em nós. Toda auto-santificação é farisaísmo. Você não pode se auto-santificar. Você se torna santo pela presença de Cristo em você. Por isso que ser santo é ser aquele que menos aparece. O santo, entre aspas, que nós vemos na igreja, é aquele que gosta do quê? Do tapinha nas costas. E aí, ó, tá bênção, hein? Tá cantando muito. Eu vi você tocando lá, toca demais. Ó, eu vi você pregando, abriu o culto, que na hora que você abriu, ele leu o texto bíblico, me deu um arrepio assim, só de ouvir a tua voz, porque Deus está aí na sua garganta. Ele gosta de ser reconhecido, de ser o centro das atenções. Se ele não for o centro das atenções, ele fecha a cara, ele murcha, porque é ele que tem que ser reconhecido. Por isso que ser santo não é isso. Ser santo é ser controlado pelo Espírito Santo. Ser santo é pedir algo para Deus, para dentro de nós e não para fora. Tem muita gente querendo mostrar a santidade. Ei, não mostre a sua santidade para os olhos de ninguém. Viva essa santidade que você precisa dentro do seu coração para com Deus. Ser santificado é andar e viver na presença do Espírito Santo. Nesse processo de santificação você não faz nada, você é somente passivo. Tanto é que em Efésios 5,18 nos diz o quê? Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas
quando na verdade o texto não nos diz enchei-vos do Espírito Santo. Mas o texto no seu original, na melhor tradução da NVI, que é a melhor tradução para esse texto, nos diz assim: mas permitam-se ser cheios do Espírito Santo. Você está permitindo ser cheio do Espírito Santo? Eu tenho que ser passivo nesse processo de santificação, eu tenho que permitir ser tocado por Ele. Por isso que não confunda em nenhum momento esta santidade com exotismo, nem barulho, e nem como ser contra tudo e todos, porque o santo é sempre contra tudo e todos. Isso não pode, aquilo também não pode, aquilo também não pode, isso não pode. Por quê? Ele quer ser contra tudo e todos. Não. Quando eu tenho Deus e sei da minha vida com Ele, eu procuro viver uma vida certa, para agradar a Deus em tudo. Eu tenho que ter atitudes que sejam compatíveis com as atitudes do Filho de Deus. Eu tenho que assumir a minha filiação espiritual em Jesus. Dependa totalmente, unicamente e exclusivamente da pessoa de Jesus. Tanto é que em João 15,5 ele nos diz: sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem Ele. Só Ele pode produzir o fruto da santidade em nós. Minha santificação não depende do meu desejo, do meu esforço, mas somente da misericórdia de Deus. Quando eu conheço a Cristo, eu entendo e permito pegar a chave que abre a porta para a minha vida de santificação. Paulo entendeu que a vida dele, os méritos dele não valiam de nada. E ele entendeu que tudo aquilo que ele conhecia dentro do judaísmo não se compara com aquilo que Jesus fez para ele na cruz do Calvário. Nada chega perto daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por isso que eu não posso terminar aqui nesta noite sem alertar você que a santidade, eu estou separado para viver exclusivamente para Deus, mas não estou separado do meu próximo. Quando eu entendo que Cristo é a minha santificação, eu entendo da minha necessidade de amar o próximo. Nós temos a mania de falar assim: oh meu amado. Dentro da igreja isso já virou pronome de tratamento. Já virou mania. Oh meu amado. Amado nada. Chama de amado que está falando mal pelas costas. Chama de amado, mas não tem nada de amado. Por isso que toda a lei se resume só num mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Eu só vou conseguir amar o meu próximo quando eu entender que Cristo é a chave da minha santificação, que Cristo é tudo para mim. A maior marca da santidade é o amor, porque o amor não promove quem ama, o amor promove o objeto amado. Quando você ama alguém, você quer fazer o máximo por ele. Por quê? Porque quem quer viver em santidade com Deus, ele não procura aparecer. A glória não promove o santo. Você não pode buscar glória para você, mas a glória que você recebe, você tem que transferir a Deus, que é Ele que te tornou santo. Viu? Você já é santo, porque Jesus te tornou santo, Ele te justificou. Ele te tornou santo. Quando Paulo fala à igreja, ele chama aos santos, amados, eleitos de Deus. Você é santo. No entanto, eu tenho que agora viver uma vida totalmente alinhada com os padrões de Deus. O santo não precisa de glória, ele é discreto. O maior de todos será vosso servo. O maior de todos será o vosso servo. Nós não precisamos de honra, porque a honra é para Deus. Por isso que eu tenho que aprender a amar o meu próximo, porque o amor me livra do pior que há em mim. Talvez você está sentado aqui agora e brota um pensamento que não tem nada a ver. Você está aqui ouvindo a mensagem, de repente vem um negócio na tua cabeça, que você fala assim: está amarrado, Satanás. De repente você está sentado e está dizendo assim: Palmeiras é o melhor time do Brasil. Aí você fala: está amarrado, porque é mentira. Vem vários pensamentos nocivos dentro de nós. Mas o que acontece?
a gente fala o quê? Está amarrado, Satanás. Não é Satanás, não, é você. Você acha que esse sentimento que brota vem de quem? Do velho homem, que está te atormentando. Não adianta a gente pedir para amarrar, não, isso aí é o pior do que há dentro de você. Chega com aquela irmã que o cabelo dela era preto, preto, preto. Aí parece que ela passou na farmácia e tomou um banho de água oxigenada e vem para a igreja. Aí você vê que toma aquele choque. Aí você fala, nossa, que lindo! E lá dentro de você está falando o quê? Que porcaria que ela fez no cabelo, gente. Taca fogo nisso. Porque nós revelamos o que há de pior dentro de nós. Por isso que quando eu vivo no amor de Cristo, eu entendo o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 13, que o amor o quê? Não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece. Este é o sentimento de pior de que há dentro de nós. O amor não tem ciúmes. Por quê? Porque isso é o que está de ruim dentro de nós. Por isso que o amor te faz vencer aquele homem que você não quer ser. Sabe o eu ruim? O amor ajuda você a vencer ele. É o que Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, está sempre diante de mim. Você acha que Paulo está fazendo o quê? Não, ele está falando, como alguns teólogos, do velho Paulo. Não, Paulo está falando dele mesmo já, salvo em Cristo Jesus. É aquilo que ele é, falho. Ele não quer fazer o bom, ele quer fazer o ruim. Quando a gente ama, a gente muda. Quando a gente entende que a santificação tem que ter como base o amor, a gente começa a entender que a gente é ruim, que a gente não presta. Como Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a gente quer dizer para ele, pastor, não me chama de miserável não. Mas é isso aí que você é. Se Paulo disse isso, que dirá eu? Se ele é miserável, eu sou o quê? Se tem alguma coisa pior que miserável, eu sou isso. Quando a gente tem a oportunidade de amar e não ama, nós nos afastamos do santo. Se você diz que quer viver em santidade, mas não consegue amar, você está só se afastando do santo. Sabe aquele que te feriu? Deus também ama ele. Sabe aquele que te fala mal pelas costas? Que está torcendo para ver o seu fracasso? Deus também ama ele. Sabe aquele que arma a arapuca para ver você cair nela? Deus também ama ele. Por isso que quando eu amo, eu estou mais perto de Deus daquilo que eu imagino. Quando eu amo, eu estou vivendo a verdadeira santidade. Não queira ser esses santos, que todos nós sabemos que os santos na igreja são os mais extravagantes, são aqueles que aparecem mais, são os grupos de elite. Esses daí são os falsos santos. O santo de verdade é aquele que ninguém sabe. Sabe aqueles irmãozinhos que entram no secreto do seu quarto, dobram o seu joelho e pedem a Deus assim: abençoa a minha igreja, abençoa o meu pastor, a minha pastora, abençoa aquele ministro de louvor, abençoa aquele que toca o teclado, aquele que toca a bateria, abençoa aquele que toca a guitarra. Esses sim são os santos de Deus que ninguém vê. O reconhecimento eu recebo, pastor Moisés recebe, pastora Cláudia recebe, esse nós recebemos, porque atrás de nós, escondidos no secreto do seu quarto, estão os verdadeiros santos de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Então aplauda. Estes não vão ser reconhecidos pelos homens, mas são reconhecidos no céu e temidos no inferno. O inferno sabe o nome desses que dobram os joelhos e que ninguém vê. Eles são anulados entre nós, mas são famosos lá no céu. Eles não aparecem. Deus conhece cada um deles. Por isso que ser santo para mim, ao meu entendimento bíblico, é fazer sem esperar ser reconhecido.
Às vezes você vai fazer e você vai ser esquecido. Às vezes você vai acordar de madrugada para ajudar um drogado, um viciado. Às vezes você vai acordar e ninguém vai te ver. Às vezes Deus vai te pedir em oração para orar para a vida de alguém, mas ninguém está vendo. Às vezes ninguém vê você dobrando o joelho dentro da igreja, mas não sabe as horas que você dobra o seu joelho no decorrer do seu dia. Ou liga o seu coração a Deus sem dobrar o joelho, não importa, porque não tem posição para falar com Deus. Você vai fazer muito, e às vezes ninguém vai lembrar de você. O santo é aquele que faz, está certeza de que vai ser negligenciado, na certeza de que vão falar mal dele, na certeza de que vai ser desprezado. Não importa, não importa. O que importa é o que o céu pensa desses santos. Certa vez, o pastor Neil Barreto conta essa história também. Ele tentando falar com outro pastor, amigo não conhecido, ele ligava para esse pastor, e a secretária dizia, ele está em reunião. Ah, tá bom, então eu vou ligar mais tarde. Liga depois do almoço. Ligou depois do almoço, o pastor está numa conferência. Ah, mas ele não estava em reunião? Ele estava na reunião, mas agora está em conferência. Aí então, posso ligar à noite? Liga à noite. Não, ligou à noite? Não, o pastor não está. Beleza, ligou no outro dia. Ô pastor, o pastor está numa outra reunião. Ligou à tarde de novo, o pastor não pôde atender. Ligou mais uma vez, o pastor não pôde atender. Tentou 4 dias falar com o pastor, e o pastor não atendia. No último dia ele pegou assim, vou ligar. A última vez, Deus. Aí ele ligou. Aí ele falou assim, tocou o telefone, pastor, infelizmente não pode te atender. Mas a senhora passou o recado para ele? A senhora disse que o pastor Neil Barreto ligou. Passei, mas ele não pode falar. Aí, ele já no limite dele falou assim, manda o seu pastor e para não falar a palavra, um cocô fedido. Falou assim. Nossa, mas como isso? O pastor foi, depois de tanta insistência, foi o que ele teve de reação, como humano. Aí sabe o que aconteceu? A secretária desligou o telefone. Deu 10 minutos, o pastor ligou para ele. Aí ele falou, agora eu sei como que eu faço para falar com você. Pastor, mas o senhor me deixou minha secretária escandalizada. Escandalizado estou eu de não conseguir falar com você. Por quê? A ideia de santo é aquele que é importante e que é inacessível. Ideia de santo é aquele que ninguém consegue chegar perto. Quanto mais importante eu sou, menos tempo eu tenho. Não é assim. Você tem que estar pronto a servir. Quem ama está disponível. Quem ama está apto. Quem ama dá o braço, dá o ombro para o outro chorar. Quem ama não escolhe horário, não escolhe tempo, não escolhe lugar. Você foi chamado para ser santo, um santo com humanidade, um santo que toca no outro. Não seja um santo fariseu que é como uma internet de celular com pacote de dados limitado. Ele é santo, está santo, cheio do poder da glória, está pronto de explodir de tanto poder e glória. E o que acontece? Aí quando acaba o pacote de dados de 500 mega, que não dá para nada, antigamente ficava um pouquinho mais, né? Tipo, acabava o pacote e você continuava com a internet reduzida. Hoje já não tem mais, a TIM ainda tem. O crente fariseu é assim, acaba o pacote de dados dele, do céu, ele continua com a internet lenta, mas reduzida. Aí parece que diminui o gás, diminui a ação do Espírito Santo, ele continua servindo a Deus, mas mais limitado, mais contido, porque ainda ele não permitiu ser cheio do Espírito Santo. Gente, que nós tenhamos consciência nesta noite, de que é preciso viver uma santidade verdadeira, uma santidade de amor. E geralmente, aqueles que são considerados mais santos, geralmente são os mais feios, né? Porque parece que quanto mais feio, mais santo é. Que se veste mal, se está descuidado, né? Aí então é mais santo. Aí se aparece alguém com o cabelo escovado, cabelo cuidado, ou se aparece uma irmã com o cabelo escovado, bonito, todo bonito, o que é? Jezabel. Agora,
se é toda esgangaiada, cheirando mal, cheia de pelo, santa mulher de Deus. Não é isso. Isso é santidade farisaica. Deixa o Espírito Santo te encher hoje. Mas ser cheio requer a purificação de tudo aquilo que entristece ou apaga o Espírito. Não pense que santidade é viver isolado do mundo. O mundo que Jesus quer que você se isole é do mundo que se opõe a Deus. Isso que você tem que ver isolado. Santidade não é deixar de ter amigos não cristãos. Ame os seus amigos, o macumbeiro, o espírita, ame. Mostre Jesus com a sua vida. Não se isole do mundo, que isso aí é palhaçada, é engano. Deixar de ir em algum lugar porque eu sou crente. Crente não frequenta esses lugares. Você é sal ou você é luz? A verdade, você tem que ser sal e luz. Mas o que você é? Nada. É luz dentro da igreja. De nada presta. Fica escondido embaixo da mesa. Sal é para ajudar a conter a corrupção do mundo. O tamanho do seu vazio vai determinar o quanto você pode ser cheio nesta noite. Se a sua vida está um pouco abatida espiritualmente, se hoje nesta noite você está um pouco fraco, eu não gosto de pedir que venha à frente, não porque foi uma escolha, não porque não se pode, mas o que eu devo mesmo não é vir à frente na igreja, é ir à frente da presença de Deus. Aqui você vai estar demonstrando para nós que Deus quer que o seu coração esteja dobrado diante dele. Eu quero que você fique de pé nessa noite. A doce graça de Jesus está aqui sobre nós nesta noite. Não procure viver uma vida cristã de santificação baseada em comportamentos. Quando eu tenho o Espírito Santo e quando eu sou guiado pela santificação, eu compreendo que o meu comportamento tem que ser diferente. E eu não preciso me esforçar para que isso aconteça, porque o Espírito Santo já vai cuidar de tudo isso para mim. A minha vida vai evidenciar o quanto eu busco a santidade de Deus. Feche os teus olhos agora. Talvez todo o seu conceito de santidade hoje é outro, mas eu apresentei para você o verdadeiro significado de viver em santidade. Não se preocupe com a aparência, em demonstração. Não se preocupe em querer ver Deus somente através de experiências e manifestações. Podem ocorrer a qualquer momento, o tempo todo. Ele é o Deus da igreja, Ele é o Senhor da igreja. As manifestações do Espírito Santo é Ele quem conduz. Mas nada disso mostra a santidade de ninguém. Seja mais humano. Feche os teus olhos. Pai, estamos aqui hoje tão certos de que todos os nossos conceitos às vezes são incoerentes com aquilo que a verdade do Evangelho nos diz. Nós não queremos um conceito de santidade dos evangélicos, nós queremos um conceito de santidade dos evangelhos. Abre o nosso entendimento, tira talvez esta estrutura que construímos a nossa casa espiritual, que são feitas de gravetos, que são feitas de ferros enferrujados, que é tentar viver uma santidade de aparência. Uma breve chuva ou num vento mais forte, toda esta nossa santidade se desfaz facilmente. A santidade que o Senhor espera de nós é a santidade do tenha misericórdia de mim, ó Deus. A santidade que me caracteriza como um humano deformado pelo pecado, mas um humano agora que quer ser melhorado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ser um humano gente boa, um humano legal, um humano que sabe conversar sem querer enfiar religião abaixo de ninguém,
mas uma santidade onde vem o brilho da glória de Deus sobre a minha vida. Que quando alguém estiver adoentado, ou alguém estiver passando por uma situação triste e difícil, vão saber a quem procurar e dizer assim: por favor, eu não sei de nada, não sei quem você é, eu só te conheço aqui da convivência, mas eu queria que você orasse por mim. Você pode fazer isso. Isso é viver uma santidade na prática, não uma santidade manipulativa, esquizofrênica, de barulho, de pessoas que querem ser entronizadas no meio do culto da igreja. Nós queremos evidenciar a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, queremos manter o fogo ardente do Espírito Santo dentro de nós e dentro da tua igreja. Por isso suplicamos ao Deus de toda a glória, o Senhor de toda a igreja. Queremos nesta noite de domingo clamar ao Senhor para que a tua glória seja derramada sobre nós, para que o fogo do Espírito permaneça aceso dentro de nós. Nos ajuda a ser o santo que ninguém vê, nos ajuda a ser o santo que não quer glória, que não quer ser visto, o santo que não traz aquilo que é teu para si. Nos ajuda, ó Espírito Santo, é o que eu te peço. Pai, é o que nós clamamos ao Senhor nesta noite. Nos ajuda a ser melhor a cada dia. Seja o Senhor da nossa vida por um todo, como um todo. Abençoa os meus irmãos com a tua glória poderosa, e que a tua santidade seja marcada e evidenciada pelo verdadeiro amor. Pai, assim eu oro em o nome do teu Filho maravilhoso, Jesus Cristo. Amém.